Alex Catarino, editor responsável pela LVM, e a LVM, editora Liberdade, Valores e Mercado, está lançando este verdadeiro documento da história do liberalismo brasileiro, que é de autoria do grande Antônio Paim, decano do liberalismo brasileiro. Alex, enorme prazer recebê-lo aqui no Brasil Paralelo. Muito obrigado, é um prazer imenso estar sempre contigo, Guilherme. Agradeço pelo convite e é um prazer ainda maior estar aqui contigo para falar de um grande amigo e um mestre, que é o professor Antônio Paim, uma pessoa que acompanha a minha trajetória intelectual há mais de 20 anos e a quem eu devo muito da minha formação. Aliás, o Antônio Paim, que é um dos entrevistados do Brasil Paralelo, né? Sim. E vale muito a pena acompanhar todo o trabalho dele, por isso, inclusive, estamos falando do livro. Exatamente. O que o Antônio Paim traz aqui de informação? Claro, o título é História do Liberalismo Brasileiro, mas o que o livro destaca em si? Bem, esse livro do Paim eu considero como uma síntese de duas grandes preocupações intelectuais do Antônio Paim. E eu até escrevo isso no prefácio do livro, porque eu achava que esse livro tem uma grande injustiça que o Paim cometeu. Ele esquece de falar de um grande pensador liberal brasileiro, o próprio Antônio Paim. Então eu procurei, no meu prefácio ao livro do Paim, apresentar o pensamento do Antônio Paim. E o Paim, ele tem uma visão filosófica ampla, em especial o pensamento filosófico brasileiro. Nós lançaremos, já está em fase de preparação, a História das Ideias Filosóficas no Brasil, que é o livro que o Paim lançou em 67. E o Paim fez 91 anos, dia 7 de abril, mas está completamente lúcido, trabalhando, continua estudando, continua lendo. Ele é um exemplo de que o intelectual não pode nunca parar. E o professor Paim está revisando os livros todos. Então, essa História das Ideias Filosóficas, que ele traça um panorama... Ou seja, uma reedição do livro. Vai ter uma reedição. A primeira edição do livro tinha 200 páginas. A última que saiu tinha 600. A próxima edição que nós vamos lançar vão ser 2 volumes, um com 400 e pouco e outro com 300 e poucas páginas. O Paim continua atualizando as obras, aperfeiçoando, lendo, colocando mais informações. Então esse livro, História do Liberalismo Brasileiro, ele, por um lado, ele traz um panorama geral do Brasil, que é a grande especialidade do Antônio Paim, esse pensamento brasileiro, na trilha do que a escola eclética fez no século XIX, Silvio Romero no início do século XX, Miguel Reale, que é redescobrir o nosso pensamento brasileiro. O Paim, que foi um amigo pessoal do Miguel Reale, Mário Ferreira dos Santos, ele conviveu com todos os grandes pensadores brasileiros. Eu acho que é importante um estudo sobre o liberalismo brasileiro, porque em virtude do vácuo editorial, de ideias que nós tivemos, principalmente nos anos 90, nós nos desprendemos em relação aos autores, aos intelectuais, aos pensadores que marcaram época e que criaram uma tradição brasileira de estudos em relação a esses temas. E depois desse tempo todo, nós passamos a ler muita coisa de fora, mas nós esquecemos daquilo que nós mesmos havíamos produzido a respeito do tema. Né? E o Paim, nesse livro, com essa visão dele ampla de pensamento brasileiro, ele tem a base do todo. Só que o Paim também, um ex-comunista, que fez o doutorado em filosofia na União Soviética, que foi do Partido Comunista e que viu que aquilo não funcionava. A coisa por dentro. Não funcionava e abandonou e fez um trabalho de redescobrir a filosofia, o pensamento. E o Paim voltou e se tornou um liberal, um defensor. Voltou à leitura de Locke, Montesquieu, Adam Smith, os grandes clássicos e até os autores contemporâneos. E o Paim une nesse livro essas duas vertentes do pensamento dele. Por um lado, o pensamento brasileiro, por outro, o liberalismo. E ele traça um percurso dividido em 7 grandes partes. Então ele no começo mostra o problema da modernização em Portugal, Brasil, a Era Pombalina, um liberalismo mais radical, a figura de Frei Caneca, e depois, com a vinda da família imperial para o Brasil, a segunda fase, que é a consolidação de um liberalismo mais moderado,
a obra de um Silvestre Pinheiro Ferreira, um Hipólito da Costa. Ele passa, e a ideia da representação. Com a independência, o trabalho dos doutrinários, os viscondes de Cairu, os conservadores do Império, que eram liberais, os chamados Saquaremas, os Luzias. Nossos founding fathers eram grandes liberais. E o Paim recupera esses grandes nomes. Cairu, Bonifácio. Então nós temos uma visão desse pensamento brasileiro no Império. Depois a República. Grandes autores, como por exemplo o Rui Barbosa, nós lembramos muito dos males que o pensamento castilhista, Júlio de Castilho, Borges de Medeiros, o ditador Getúlio Vargas, trouxeram ao Brasil. Então esse é o mal que o Rio Grande do Sul fez. Mas o Rio Grande do Sul também tinha um grande contrário. opositor, o Assis Brasil. E o Paim tem um capítulo inteiro sobre o Assis Brasil, que ele recupera a importância desse grande pensador gaúcho liberal. Depois ele vai para o Armando Salles, Câmara. Ele vai trabalhando com esses pensadores todos até chegar aos nossos dias. E discutindo o liberalismo do ponto de vista político, a representação, o Estado de Direito, a democracia, a economia, a defesa do livre mercado, as diferentes vertentes do liberalismo, a visão social, a visão conservadora, até chegar aos nossos dias. Em planos de história do Brasil, ele terminou esse livro com um fato histórico ocorrido no dia 6 de outubro de 2017, que foi o fracasso da reforma política. Então ele traz o livro até 2017. É um panorama completo. Completo no ponto de vista histórico, desde o Marquês de Pombal, meados do século XVIII, até 2017. No plano do pensamento, ele está discutindo autores liberais clássicos, Zé Guilherme Melchior, Miguel Reale, Marco Maciel, Roque Spencer Maciel de Barros, Biratã Borges de Macedo, Ricardo Vélez Rodrigues, só que ele chega na nova geração. Ele fala de Biratã Jorge Ório, de Rodrigo Constantino, ele fala de Lucas Berlanza, de Bruno Garchagin. Ele encerra o livro falando do Bruno Garchagin e do Lucas Berlanza. Então o livro nova geração de nova liberais. geração. E o livro, eu fiz esse prefácio para falar do autor que ele não falou, Antônio Paim, e nós temos um pós-fácio do Marcel Van Hatten, que lança as luzes de como o movimento liberal, conservador, tem um futuro pela frente. Essas boas ideias irão adiante. E é um panorama que, repito eu, é escrito por um testemunho ocular direto. Sim, o capítulo dele sobre o embaixador Mirapena, sobre o Roberto Campos, sobre Miguel Reale, é um testemunho de alguém que não apenas leu essas obras, mas era amigo pessoal dessas pessoas. O irmão do Antônio Paim, o Gilberto Paim, era o principal assessor do Roberto Campos. Então, uma visão por dentro. Então, essa memória de uma história do liberalismo, mas que não interessa apenas a liberais e conservadores, porque esse livro também é história do Brasil. Esse é um livro que, para alunos de relações internacionais, direito, economia, é praticamente um programa de pensamento brasileiro desses cursos, com uma ênfase maior nos liberais, mas ele mostra também os debates, com quem esses liberais estavam lutando. Então é o ponto genial do Paim, que é um grande intelectual, um erudito, uma pessoa que estudou profundamente a tradição da filosofia ocidental, a ética, a política, e na visão liberal ele está nesse diálogo. O Paim é autor de livros sobre história do socialismo no Brasil, então ele dialogou com outras correntes teóricas. O Paim era um amigo do Evaristo de Moraes Filho, que escreveu uma belíssima história do socialismo, que o Paim atualiza, escreveu um segundo volume para complementar. Então eu acho importante esse trabalho de recuperar, e o Paim, na lucidez dele, estudando, continua revisando os livros dele. E uma ideia nossa na LVM é republicar quase toda a obra do Antônio Paim, e eu já estou com mais de 5 volumes revisados e entregues por ele. Ele está trabalhando num ritmo mais rápido de revisão dos livros dele. É um exemplo para todos nós. Mas o Paim sempre disciplinado.
É aquela pessoa que acorda às 4, 5 da manhã e fica da hora que acorda até umas 9, 10 da manhã, lendo, escrevendo, estudando. Ele continua estudando. É impressionante. É uma pessoa que não parou. Alex, deixa eu te perguntar sobre outras publicações, nos encaminhando para o final da entrevista. Sim. Porque a LVM também está publicando quase que toda, ou se não toda a lista de livros do Ludwig von Mises. Sim. Tem mais algum lançamento previsto para 2018? O nosso carro-chefe, nós iniciamos a editora com a coleção von Mises. E a ideia é fazer o quê? Criar coleções, os livros antigos do Mises. Com a mesma pegada editorial, o mesmo cuidado do Exatamente. trabalho de... Edições críticas, ou seja, todos os livros têm uma apresentação de um autor internacional famoso falando sobre a obra do Mises, contextualizando quem escreveu aquela obra. Então são testemunhos. Sempre um autor brasileiro que traz as ideias para o nosso contexto brasileiro. Um trabalho cuidadoso de traduções, notas de rodapé que indicam novos livros para aprofundar a temática ou atualizar a temática, e um pós-fácil que leva mostrando que as ideias do Mises, um autor que nasceu em 1881 e morreu em 1973, ainda diz coisas importantes para os nossos dias. Ainda é extremamente atual. E aí esses pós-fácios colocam o livro na perspectiva do futuro, sempre aonde essas ideias poderão fazer um Brasil melhor. Então esse é o trabalho que nós estamos fazendo nessa coleção von Mises. Temos uma preocupação de autores nacionais, como Antônio Paim, Donald Stewart Jr., que é o liberalismo. Nós já estamos em preparação dessa obra. Maravilha. O Biratã Eu tenho a Borges, versão antiga do livro. o Biratã Borges de Macedo, meu grande mentor intelectual. Vamos relançar os livros dele, inclusive o Liberdade no Império, que é um clássico, é talvez uma das melhores definições do pensamento liberal e conservador no Império. E estamos com autores novos, como é o Ricardo Sondermann, A quem entrevistei aqui. com o livro sobre o Winston Churchill, o Marcel Van Hatten, com essa belíssima coleção de artigos do Marcel Van Hatten, que ele coloca em 8 temas, questões fundamentais para entender o Brasil hoje, e que ele falou no parlamento, seguindo uma tradição de liberais brasileiros, como Bernardo Pereira de Vasconcelos, como o Joaquim Nabuco, como o Carlos Lacerda, como o Roberto Campos, que foram parlamentares. O pensamento liberal no Brasil, ele tem uma força parlamentar que deve Histórica. ser recuperada. Isso. E o Marcel fez isso em parte no livro. E temos ideias de novos livros. O História do Pensamento Conservador Norte-Americano, do George Nash, está em fase de tradução. Vamos publicar o Padre James Shaw, que é um jesuíta muito importante nos Estados Unidos, professor de política em Georgetown, mas também um especialista em educação liberal. Então a LVM é um selo que procura trazer obras de autores brasileiros e estrangeiros, liberais, libertários, conservadores, para nós abrirmos o nosso pensamento, tanto às boas ideias do exterior, como a redescoberta do nosso pensamento nacional. Muito bem. Parabéns por esse trabalho de recolocar aí o nosso patrimônio intelectual de volta nas livrarias. Obrigado Alex. e parabéns ao Brasil Paralelo pelo trabalho bem sucedido, tanto de um ponto de vista de conteúdo, mas também de forma e de modelo de negócios. O Brasil Paralelo é a prova que boas ideias têm mercado no Brasil. Nós temos que investir mais nessas boas ideias. E o que vocês precisarem do apoio da LVM, contem conosco. Da mesma forma. Obrigado, Alex. Nada.